A Praia dos Ingleses, um dos cartões postais mais conhecidos de Florianópolis e de todo o litoral catarinense, está no centro de uma situação que provoca surpresa, questionamentos e, ao mesmo tempo, uma profunda reflexão sobre como o poder público lida com obras emergenciais em um dos estados mais admirados do Brasil. Um lugar que representa lazer, turismo, identidade cultural e orgulho para quem mora em Santa Catarina. Agora se vê envolvido em um episódio que levanta dúvidas legítimas e chama a atenção de moradores, turistas e especialistas. Obras consideradas cruciais para conter o avanço da erosão costeira, anunciadas com urgência e classificadas como emergenciais, foram interrompidas de forma abrupta. O anúncio inicial trouxe alívio para quem acompanhava, com preocupação, o avanço do mar sobre a faixa de areia, ameaçando estruturas, residências e a própria segurança de quem frequenta a praia. Mas o que parecia ser uma resposta rápida a um problema grave, se transformou em um enigma difícil de ignorar. O mais intrigante não é apenas a paralisação em si, mas a justificativa apresentada. Uma explicação que, à primeira vista, soa contraditória, especialmente quando se leva em conta o histórico turístico da região, o planejamento da cidade e a previsibilidade da alta temporada. Afinal, como uma obra emergencial pode ser interrompida justamente quando o risco continua presente? Este vídeo não é apenas sobre areia, máquinas ou contratos. É sobre decisões, prioridades, planejamento e responsabilidade pública. É sobre uma praia que faz parte da memória afetiva de milhões de pessoas. E é principalmente sobre entender o que está acontecendo por trás das cenas, para que cada cidadão possa formar sua própria opinião. A história começa com um cenário de urgência. A Prefeitura de Florianópolis anuncia a contratação de obras emergenciais para conter a erosão na faixa de areia da Praia dos Ingleses. O avanço do mar já havia causado prejuízos significativos em anos recentes, destruindo estruturas, ameaçando imóveis e gerando insegurança para moradores e comerciantes locais. O risco era real, visível e amplamente documentado. Diante desse contexto, o poder público opta por uma contratação sem licitação, amparada pelo caráter emergencial da situação. O valor do contrato chama a atenção: 1,8 milhão. Um investimento considerável, justificado pela necessidade de uma resposta rápida para proteger a orla, preservar o patrimônio público e privado e garantir a segurança de quem vive e visita a região. A proposta técnica previa a retirada de areia acumulada na foz do rio Capivari e sua redistribuição ao longo de um trecho da praia, reforçando a faixa de areia e reduzindo os efeitos imediatos da erosão. A intervenção seria realizada em período noturno, com sinalização adequada, minimizando impactos para moradores e turistas. Para muitos, a decisão representava um alívio. Finalmente, uma ação concreta diante de um problema que há anos preocupa a população. A expectativa era de que, mesmo sendo uma solução emergencial, ela ajudasse a conter os danos enquanto projetos maiores e definitivos fossem discutidos e planejados. Mas essa sensação de alívio durou pouco. Menos de um mês após o início das obras, uma decisão surpreendente muda completamente o rumo da situação. O secretário municipal de infraestrutura assina o documento que determina a paralisação dos trabalhos. Máquinas são retiradas, o canteiro de obras é esvaziado e a intervenção, anunciada como urgente, fica incompleta. A notícia gera espanto imediato. Moradores, comerciantes e frequentadores da Praia dos Ingleses se perguntam como uma obra classificada como emergencial pode ser interrompida tão rapidamente. Afinal, a erosão não entrou em pausa. O mar continua avançando, as marés seguem seu ciclo natural e os riscos permanecem. A paralisação levanta uma série de questionamentos legítimos. Quanto do serviço foi efetivamente realizado? Qual foi o impacto real da intervenção parcial? O dinheiro investido até aquele momento gerou algum resultado concreto, ou a praia voltou a ficar vulnerável? A falta de informações claras amplia a sensação de incerteza.
Quando uma obra pública é interrompida sem explicações detalhadas, o espaço para dúvidas cresce. Nesse caso específico, as dúvidas se multiplicam, porque o problema original continua presente. A justificativa oficial apresentada pela prefeitura foi o início da alta temporada e o aumento significativo na circulação de turistas. Segundo a administração municipal, a continuidade das obras poderia causar transtornos em um período de grande movimento na praia. Mas é justamente aqui que a narrativa começa a gerar estranhamento. Florianópolis é uma cidade turística por excelência. A alta temporada não é um evento inesperado ou imprevisível. Pelo contrário, ela é amplamente conhecida, planejada e divulgada com meses de antecedência. A própria prefeitura já havia anunciado a expectativa de mais de 2 milhões de turistas durante o verão. Então surge a pergunta inevitável: se a alta temporada era totalmente previsível, por que iniciar uma obra emergencial justamente às vésperas desse período? E mais, como justificar a paralisação de uma intervenção urgente por um fator que já fazia parte do planejamento da cidade? Esse aparente desencontro de informações alimenta a curiosidade do público. Seria apenas uma falha de planejamento? Uma decisão técnica mal comunicada? Ou existe algo mais por trás dessa escolha? Quando explicações não convencem, a confiança é colocada à prova. E é exatamente nesse ponto que a história ganha uma dimensão maior, que vai além da Praia dos Ingleses. A situação da Praia dos Ingleses revela algo muito maior do que uma simples obra interrompida. Ela escancara o desafio constante de equilibrar urgência, planejamento, turismo e responsabilidade pública em um estado que cresce, se desenvolve e recebe milhões de visitantes todos os anos. É impossível ignorar as perguntas que surgem desse episódio. Como uma obra classificada como emergencial pode ser interrompida por um fator previsível? Qual foi o real impacto da intervenção parcial? O que será feito para garantir que a praia não volte a sofrer danos ainda maiores nos próximos eventos climáticos? Mas, ao mesmo tempo, é preciso olhar para Santa Catarina com uma visão mais ampla e justa. O Estado é reconhecido nacionalmente pela sua capacidade de investir, planejar e executar obras que transformam a vida das pessoas. Estradas, pontes, sistemas de contenção, revitalizações urbanas e projetos ambientais fazem parte de um esforço contínuo para proteger o território e garantir qualidade de vida. O povo catarinense carrega um orgulho legítimo de viver em um estado que valoriza suas paisagens, seu turismo e sua infraestrutura. Cada obra realizada, cada intervenção concluída, representa mais segurança, mais desenvolvimento e mais oportunidades. Mesmo quando surgem falhas ou decisões questionáveis, existe um histórico de avanços que não pode ser ignorado. A Praia dos Ingleses, assim como tantas outras áreas do estado, já recebeu investimentos importantes ao longo dos anos. Projetos de engordamento da faixa de areia, estudos técnicos conduzidos por universidades, ações emergenciais e planejamentos de longo prazo mostram que existe preocupação real com a preservação do litoral. É justamente esse histórico que desperta emoção e esperança. Porque quem mora em Santa Catarina sabe que, apesar dos desafios, há um compromisso contínuo em buscar soluções. Cada debate público, cada questionamento, cada vídeo como este, faz parte de um processo maior, de amadurecimento e participação cidadã. No fim das contas, essa história não é apenas sobre uma obra parada. É sobre um Estado que se importa, uma população que acompanha, cobra e participa. É sobre aprender com os erros, ajustar rotas e seguir em frente com ainda mais responsabilidade. A verdadeira descoberta é perceber que questionar não significa desvalorizar. Pelo contrário, questionar é uma forma de cuidar, é um gesto de amor por um lugar que milhões de pessoas chamam de lar ou escolhem para visitar. E talvez seja justamente essa combinação de orgulho, atenção e envolvimento que faz de Santa Catarina um estado tão especial.
Agora a conversa continua com você. O que você acha dessa decisão? Foi apenas uma falha de planejamento ou existe algo mais que precisa ser explicado? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo e ajude esse debate a chegar a mais pessoas. Porque informação, participação e amor por Santa Catarina caminham juntos.